O caso Morgan. O caso Morgan é um evento que teve um impacto significativo na política americana e na maçonaria nos Estados Unidos da América por muitos anos. O caso Morgan começa com William Morgan. Morgan foi um capitão durante a Guerra de 1812. Após a guerra, Morgan, que estava com 40 anos, casou-se com Lucinda Pendleton, de 19 anos, em Richmond, Virgínia. O casal tem 2 filhos. Após o nascimento de seus filhos, Morgan mudou sua família para York, no Canadá Superior, onde ele montou uma cervejaria. Quando a cervejaria incendiou, Morgan e sua família ficaram na pobreza. Após o incêndio em sua cervejaria, Morgan mudou sua família para Rochester, em Nova York. Lá, Morgan supostamente se tornou um membro da loja maçônica local, Veus Lodge N282. Deve-se notar que não há provas escritas de qualquer tipo que Morgan foi iniciado naquela loja. Na verdade, é questionado se Morgan realmente passou pelos 3 graus da maçonaria. Há documentação escrita de que Morgan recebeu o Royal Arch de Grace, York Rite, e se juntou ao Eastern Star Chapter N. 33 de Leroy, Nova York. Para receber os graus do Royal Arch, uma pessoa deve ter recebido os primeiros 3 graus da maçonaria. Acredita-se que Morgan convenceu um amigo e um empregador a garantir que ele não passasse pelo processo adequado de verificar a participação de Morgan em uma loja maçônica. Depois de receber o grau do Arco Real em 1825, Morgan tornou-se conhecido na maçonaria em Nova York. Ele faria discursos sobre a maçonaria, se ofereceu para ajudar no trabalho de graduação e ajudou a iniciar vários capítulos do Arco Real. Um dos capítulos que ele ajudou a fundar foi em Batavia, Nova York. No momento em que ele estava ajudando a fundar o capítulo em Batavia, as questões estavam crescendo sobre se ele era realmente um maçom ou não. Por causa disso, seu nome foi deixado de fora dos documentos para fundar, mostrando como membro fundador do capítulo do Arco Real. Além disso, os membros da loja local Batavia, onde Morgan morava com a família, negaram-lhe a entrada na loja. Morgan estava agora zangado com a fraternidade pelo desrespeito que ele estava sentindo da loja local e dos maçons. Ele então ameaçou escrever um livro chamado Ilustrações da Maçonaria, revelando todos os segredos dos graus maçônicos. Havia 3 apoiantes do livro, sendo um deles David C. Miller, editor de um jornal local, que tinha rancor contra a fraternidade. Miller colou o 1º grau de maçonaria e foi impedido de continuar por 20 anos. Sua progressão foi interrompida devido à causa. Registros indicam que 1 ou mais membros da loja Batavia se opuseram à sua continuação na fraternidade. Miller e os 2 outros apoiadores do livro de Morgan fizeram um contrato com Morgan de $500 mil. A Morgan foi oferecido 1/4 dos lucros do livro, uma vez publicado. Deve-se notar que Morgan estava cerca de 100 anos atrasado em revelar o ritual da maçonaria em seu livro. Os primeiros rituais da Grande Loja da Inglaterra foram publicados no London Times por um repórter logo após a formação da Grande Loja da Inglaterra. Na época, houve acusações de que indivíduos desconhecidos tentaram queimar o jornal de Miller. Vários maçons iam regularmente à casa dos Morgans e protestavam que Morgan lhes devia dinheiro e, finalmente, Morgan foi acusado de roubar uma camisa e gravata e por isso foi preso. Ele foi absolvido de roubar a gravata. Em vez disso, ele foi preso na prisão de devedores até que uma dívida de pouco mais de $2 foi paga. É aqui que os detalhes da história se tornam vagos e encobertos. Alguns relatos têm um grupo de homens desconhecidos aparecendo na prisão, pagando sua dívida e levando-a à escuridão para nunca mais ser visto novamente. Outros têm Miller chegando para pagar sua dívida e os 2 homens desaparecendo na noite. Um ponto em comum entre as histórias é que Morgan acabou em Fort Niagara, no rio Niagara, na fronteira com o Canadá. Novamente, os detalhes do que aconteceu aqui não são claros e muitas declarações, algumas conflitantes, foram feitas. Aqui estão apenas algumas das teorias que foram apresentadas. Morgan foi levado a um prédio abandonado em Fort Niagara e depois de alguns dias afogou-se no rio.
Alguma credibilidade foi dada a esta história quando um corpo apareceu nas margens do Lago Ontário. O corpo foi inicialmente identificado como Morgan, embora houvesse grandes discrepâncias sobre a aparência do corpo que o colocava em questão. Mais tarde foi identificado pela senhora Sarah Monroy como seu marido. A viúva Monroy foi capaz de identificar várias marcas de nascença e cicatrizes no corpo antes de ver o corpo. Houve também uma acusação de que Turlove Reed, um editor de jornal, teve o corpo alterado para se assemelhar melhor a Morgan. Como exemplos, o corpo que havia sido arrastado para a praia era barbudo e uma cabeleira cheia. Morgan não tinha pelos faciais e era careca. Um relato semelhante afirma que os captores de Morgan o levaram através do rio Niagara até o Canadá para pedir aos maçons canadenses que lidassem com ele. Os maçons canadenses se recusaram e, na viagem de volta para o outro lado do rio, Morgan foi jogado ao lado do barco. Mais uma vez, o relato acima do corpo lavado no Lago Ontário alimentou esse conceito, embora o corpo claramente não fosse Morgan, baseado em testemunhos da viúva Monroe. Os próprios maçons alegaram que os 500,00 foram dados a Morgan. Ele foi instruído a deixar o país. Houve relatos contemporâneos de que Morgan havia sido visto em outros países, bem como pelo menos um relato de que ele foi visto na parte sul dos Estados Unidos depois de seu suposto assassinato. Independentemente de qual história é verdadeira, a mídia na época corria com a história de assassinatos e tramas secretas. Na época, nos Estados Unidos, a maçonaria era muito popular entre os políticos e mesmo assim havia conversas sobre conspirações dos maçons secretamente governando o país. Para aqueles que se opunham aos maçons, esta era a oportunidade que eles precisavam. 3 dos homens foram julgados em Batavia pelo suposto assassinato de Morgan. No julgamento inicial, todos foram absolvidos. Isso provocou uma onda de indignação pelo país, novamente afirmando que uma conspiração maçônica havia libertado os homens. Não foi ajudado pelo fato de que o primeiro juiz do caso era ele próprio um maçom. Devido à indignação pública em todo o país, os 3 homens e o xerife, também um maçom, em Batavia foram repetidos. Desta vez, os homens se declararam culpados de conspirar para sequestrar Morgan e seguiram para a história de que Morgan estava vivo e apenas foi encorajado a deixar a cidade. Os homens foram condenados por assassinar Morgan. Aqueles que se opunham à maçonaria, geralmente agora chamados de antimaçons, viam isso como uma oportunidade. Eles formariam o primeiro terceiro partido nacional, o Partido Antimaçônico. Eles teriam um candidato presidencial nas eleições presidenciais de 1828 e 1832. Após a segunda eleição presidencial, o interesse pelo partido começou a diminuir à medida que outras questões nacionais mais importantes eram levantadas, como a escravidão. A festa antimaçônica foi silenciosamente absorvida pela festa Whig. Para a maçonaria nos Estados Unidos, as décadas após o caso Morgan são referidas como Dark Time for maçonaria. O sentimento público em relação à fraternidade fez com que muitas lojas fechassem ou se reunissem clandestinamente nas casas dos membros ou não se reunissem para evitar a reação que havia começado por causa do alegado assassinato de Morgan. A viúva de Morgan mudou-se para o oeste com um novo marido, também significativamente mais velho do que ela. O casal se tornaria mormons e alguns relatos de que a viúva de Morgan se tornou uma das esposas plurais de Joseph Smith, o fundador do mormonismo. De fato, o próprio Morgan recebeu um batismo vicário na igreja mórmon em 1841, acrescentando algum combustível ao conflito entre os mormons da época e a fraternidade maçônica. David Clinton, o governador de Nova York e maçom, durante o caso Morgan ofereceu uma recompensa $1.000 por informações sobre o paradeiro de Morgan. Ninguém nunca reivindicou a recompensa. Nota: a opinião do escritor é representada abaixo como a própria maçonaria. A ideia do caso Morgan continua a dar novo combustível às teorias da conspiração, já que há tão poucos fatos disponíveis após o desaparecimento de Morgan.
Nenhum corpo já havia sido identificado positivamente como o de Morgan sem problemas sendo questionados. Em algum nível, o caso Morgan foi o primeiro teste de cultura pop nos Estados Unidos, com pessoas aguardando ansiosamente notícias de Batavia para conhecer o próximo detalhe do julgamento. Muitas vezes, do ponto de vista de uma pessoa sobre o caso Morgan, inclusive o meu, é colorido pelo que a pessoa pensa da fraternidade maçônica e não pelo que os fatos do caso, pelo menos aqueles disponíveis, realmente